Um reptiliano, meus irmãos, é uma pessoa que depende de sangue. É uma pessoa que depende de sangue humano. Eu vou contar para vocês algumas coisas de que um irmão em Cristo, que foi reptiliano, mas Jesus Cristo o salvou. Tudo aquilo que ele mostrou que era obrigado fazer no reino espiritual para acabar com a raça humana. Ele nasceu, Satanás já quis ele antes de nascer, a mãe dele teve que tomar, a gravidez inteira teve que tomar algumas providências, algum tipo de alimentação. Quando ele nasceu, ele foi tirado da mãe e levado para um sítio, onde ele ficaria longe de pessoas. E lá ele começou a ser, introduzia para ele, desde pequenininho, um suco, e esse suco era sangue humano, e a sua alimentação era somente vegetariana, para que ele pudesse ser uma pessoa fria e cruel. Quando a gente chama alguém de cruel, nós estamos falando que essa pessoa é completamente doada a Satanás. Uma pessoa fria, capaz de matar um bebê, como quem descasca uma laranja. Isso é um reptiliano, uma pessoa que bebe sangue diariamente porque ela nasceu ofertada a Satanás, ela acha que ela é um Deus, Satanás fala que ela é um Deus, e que o ser humano que não é Deus, nós somos um objeto, e um objeto tem que morrer. Então ele é criado dessa forma, com esse grau de frieza, uma pessoa completamente assim, que se você olhar, você nunca vai falar que é um reptiliano, porque é uma pessoa calma, mas na mesma calma, quando Satanás fala mata, ele mata, entende? Mas ele teve um encontro com Cristo, verdadeiramente, Cristo salvou, e a vida dele agora foi usada para nos mostrar o quanto nós que amamos ao Senhor estamos enredados ainda nos laços de Satanás. Vamos lá? Existem meios e métodos para Satanás acabar com a humanidade, no sentido de ser imagem e semelhança. Antes de começar, Yahweh significa o Pai, Yahshua significa o Salvador, e Yeshua significa o Libertador. Ele é tudo. Jesus é o nome que, infelizmente, Roma inventou. Mas, sabe, se você me chamar de Mariela, sou eu. Se você me chamar de Mari, sou eu. Má, sou eu. Meu tio me chama de Tchela, outros me chamam de Lela, sou eu. E ele sempre conversa comigo quando eu chamo de Jesus também. Eu não tenho vindo fazer vídeos, porque eu estou me fechando com meu Pai. Para orar, para buscar a palavra, para não ficar vendo o vídeo dos outros, eu quero escutar direto dele, e o Senhor tem falado comigo. Eu escutei alguns irmãos falando coisas que eu achei que fossem coerentes, e eu entendo que era coerente naquele versículo. Meu irmão, muito obrigado de você ter falado aquilo para mim. Eu fui pesquisar na palavra sobre Senhor, porque realmente eu tinha visto, né, que você tinha razão naquele versículo, mas no montante não. Se Deus permitir, eu venho para falar sobre senhorio para vocês, porque muitos estão falando que Senhor significa Baal, mas existe 2 senhores na palavra. O nosso Deus vivo e o inimigo, que se apresenta como Mamon, como dinheiro, como Baal, são 2, um com S maiúsculo, porque é o verdadeiro, e um com S minúsculo, porque é falso. Senhor significa dono. O meu pai, ele é meu dono, eu sou escrava dele, eu sou filha dele, e eu sou escrava porque eu quero. Baal também é um dono, diferente do nosso pai. O primeiro método, a alimentação descontrolada do ser humano, a alimentação pervertida através da queda do homem. Essa alimentação pervertida, ela cria a insatisfação do ser humano no comer, no beber, no vestir, em todo o aspecto da vida do ser humano. Não tem controle do que entra e não tem controle do que sai. A nossa alimentação é tão pervertida hoje que chegou ao ponto da gente comer coisas que nem é comida. Nem é assim, é mais mistura do que o Egito dava.
é uma mistura pior. Você já comprou aqueles sacos que tem aquela pirâmide com um T dentro? Aquele T significa transgênico, e transgênico significa modificado, artificialmente modificado. E ele é modificado para modificar as nossas células, para nos transformar em um ser humano diferente daquele ser humano que o Senhor criou, para que a gente fique cada vez mais longe da imagem de Deus. Lembrando também que essa alimentação, ela nos faz pecar contra o Senhor, porque ela nos leva para a glutonaria, porque primeiro ela não nos alimenta, segundo que ela causa dependência, como uma droga, ela causa dependência e nós começamos a comer mais do que precisamos e começamos a comer coisas que o Senhor não nos deu, e isso pode sim levar muitas pessoas para a glutonaria, para a compulsão alimentar. Eu tenho uma luta contra a compulsão alimentar e a minha luta não é nem para ficar magra. A minha luta é para não pecar contra o Senhor. E isso passa muito despercebido entre as pessoas que se dizem povo de Deus. Os pastores, eles dão risada desse método. Eles apoiam esse método sem perceber. Várias vezes eles falam, o crente, ele não bebe, mas ele come bastante, e ri. Nessa última passagem que eu tive em templos religiosos, a líder de lá falava assim, toda vez que ia ter algum evento, tragam muita comida, mas é sempre muita, um exagero, sabe? E todo o exagero não vem do Senhor. E a alimentação que entrava no templo, não só nesse que eu frequentava, porque eu amo meus irmãos, eu vou para alguns templos, né, quando estava aberto, e as alimentações são pervertidas, são glúten, lembrando que hoje o glúten de hoje não é igual ao de antigamente, sabe? Não é pervertido também, ele é transformado em laboratório. E eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas tudo em laboratório que nasce para perverter aquilo que o Senhor fez, ele vem da magia branca. Ele vem da magia branca, sabe? A magia branca é ela que atua dentro dessas modificações, porque eles querem modificar a nossa estrutura. E a gente cai muito fácil nisso. Eu tenho amigas que são do Senhor, sim, sabe? Eu tô falando isso pra vocês porque pra gente perceber o quanto nós ainda estamos enraizados com os métodos e os meios de Satanás. Amigas que amam mesmo ao Senhor, que sempre que a gente se encontrava num chá, ela falava, não pode faltar, era Coca-Cola. Era Coca-Cola. Olha o nome, Coca-Cola. O que você acha que isso é? Cola dentro de uma panela e vai mexendo, até você ver o que ela vai virar. Ela vai virar uma pedra, uma cola primeiro, depois uma pedra nojenta. Para te falar que aquilo jamais vem do Senhor, jamais vem de árvore, jamais vem de animal. Não, vem de laboratório para acabar com a nossa saúde física, mental. E você sabe que para nós termos uma vida espiritual, nosso corpo tem que ser limpo também. Daniel, ele entrou lá na Babilônia, mas ele falou, eu não vou comer dessa mesa. E por causa disso, ele tinha revelações dos sonhos, revelações das visões, porque ele decidiu não se contaminar com a mesa do rei. O segundo método é o método da presunção, de acharmos que o eu que habita em nós é um Deus. Esse método é o trono de Satanás. A palavra de Deus, ela fala assim, renova a tua mente pela mente de Cristo. Quando nós somos salvos no Espírito, não é? O Senhor nos transporta o nosso espírito do império, é um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é transportado é o nosso espírito, é um reino espiritual. A nossa carne não está convertida e toda a nossa luta é na nossa mente, a batalha é na nossa mente. Por isso que a palavra fala, renova a tua mente pela mente de Cristo. A mente é a alma, porque a alma que pecar, essa morrerá, não é? E o que é pecar na alma? Pecar na alma é ser arrogante contra a palavra de Deus.
Se a palavra de Deus fala A e você, ao invés de fazer A em obediência, fala, mas eu penso que eu posso fazer o B. Isso é arrogância para Deus. Isso é você achar que você é um Deus. E isso é pregado em muitas igrejas. Eu participei essa última vez que eu estava num sistema religioso para nunca mais entrar. Inclusive me formei nisso e depois tive que vomitar. Eu praticamente aprendi isso, que cada um de nós somos um Deus. Ué, o Espírito Santo não habita em você? Se ele habita em você, logo você é um Deus. Praticamente é isso que era dito para nós. Sendo que o Espírito Santo habita em nós para que a gente consiga ser salvo. Porque sem o Espírito Santo, nem salvo nós seríamos. Entende a diferença de se achar um Deus e de ter a humildade de entender que sem o Espírito Santo nem salvo você seria? É uma diferença muito grande de gratidão a Deus. Muitas vezes a gente não percebe, mas esse método foi infiltrado através da Grécia, da filosofia. Por isso que a palavra fala, troque a sua mente, renove a tua mente pela mente de Cristo. A filosofia, ela fala ao contrário. Ela fala assim, você é um Deus, então o que você pensa tem que ser avaliado, o que o outro pensa tem que ser avaliado, avaliado assim no sentido de ser escutado, entende? Então assim, praticamente a gente vai minando a palavra de Deus e vai colocando aquilo que a gente acha. E quando um acha e o outro concorda, todo mundo que está à volta acha que aquilo é verdade. Porque perto da onde você estiver e as pessoas estiverem falando com você, elas estão ministrando para você. Por isso que a palavra fala assim que as más conversações, elas corrompem o bom costume, não é? Ele não está falando de você estar num lugar onde fale palavrão, isso já passou do limite. Ele está falando de você estar num lugar que está indo contra a palavra de Deus, sabe? Que tirou você do local de pecador, que precisa de um salvador, para ser uma pessoa superior, uma pessoa que fala e acontece, porque afinal de contas, peça o que você quiser e vos será feito. Mas não entende que a palavra também fala assim, se eu estiver em você, Jesus, se eu estiver em você e a minha palavra, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, peça o que quiser porque será feito. Isso aí significa que você vai pedir o que Jesus quer que você peça. Entende? Que não tem nada a ver com algo próprio meu. Nada a ver com isso. E a filosofia ela é tão grave, que hoje muitos cristãos assim cristãos sinceros que amam ao Senhor, eles têm problemas de entender a palavra de Deus. Por exemplo, em Gálatas, quando Paulo fala assim, se você voltar para a lei, você caiu da graça. Em hipótese alguma, Paulo está falando que você não pode cumprir a lei do Senhor. Porque o Senhor não deu uma lei para ser descumprida. Ele mesmo falou, você está achando que eu vim para anular a lei? Não, eu vim para cumprir a lei. Sabe? E se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos imitá-lo em tudo. Nós devemos cumprir a lei. E a lei, meus amados, não é os 10 mandamentos. 10 mandamentos é mandamentos, leis são leis, preceitos são preceitos, todas as coisas são diferenciadas. E tudo que o Senhor fez, Ele nos fez para cumprir até o final. O que acontece em Gálatas é que a filosofia já tinha entrado há muito tempo lá em Jerusalém. E a filosofia fez com que eles criassem leis que não eram leis do Senhor. Sabe, uma vez eles falaram para Jesus, você não lava a mão para comer? E Jesus falou o que para eles? Vocês estão anulando a lei do Senhor por causa das suas tradições. O que é as suas tradições? A filosofia. Coisas que eles não deveriam escutar e foram entrando e foram criando. E de repente, se você não lavasse a mão, você não era santo. Era uma lei lavar a mão. Entende? Então é disso que a palavra está falando quando Paulo fala assim, vocês são livres da lei.
Que lei que ele está falando? Da lei do Senhor, vocês são livres? Meus amados, presta atenção. Não, vocês são livres da lei da filosofia, totalmente impregnada nos judeus, na parte da... Leia Gálatas com calma e veja que Paulo se achava assim, muito, mas muito bom por perseguir a igreja. Perseguir a igreja era como se fosse um mandamento do Senhor. E era? Não, era de Satanás, entende? A lei que ele fala, leia com calma que você vai entender tudo, porque ele fala tintim por tintim do que estava acontecendo, de leis de homens, né, de filosofias humanas, que ele fala, vocês estão livres disso, vocês estão livres disso. Mas jamais ele falaria que estaríamos livres da lei do Senhor. Jamais, irmãos. Vocês estão vendo como estamos enredados ainda em Satanás por causa dessa maldita filosofia. O terceiro método é o método da adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus. Na ausência de Deus, o ser humano, ele adora qualquer coisa. Ele adora outras pessoas, ele adora ídolos, ele adora pedaços de pau, ele adora imagens, ele adora qualquer coisa, às vezes ele adora a si mesmo. Isso é tão sutil que Satanás, ele introduz as pessoas dele, os reptilianos, as pessoas que estão abaixo dos reptilianos, para entrar numa igreja com uma frieza tão grande, para levar confusão lá para dentro. Tanto que Deus, ele nos fez para sermos adoradores dele. Adoração é uma vida de adoração. Eu acordo adorando a Deus, sabe? Eu me visto adorando a Deus, eu converso com as pessoas adorando a Deus, eu entendo que eu estou errada adorando a Deus, eu peço perdão adorando a Deus. É uma vida, é um cotidiano, é um dia a dia. É eu entender que eu não sei tudo hoje, porque senão eu vou achar que eu sou Deus. É eu saber que, graças a Deus, eu sei esse nível de verdade. Os judeus, eles chamam, quando eles vão ler a palavra, de paraxá. Paraxá é a porção de hoje. A porção que eu recebi do céu hoje é aquela que cabe em mim para me entender. Mas ela não é a porção total, porque eu sou finita e Deus, ele é infinito, entende? Então não tem como eu saber tudo de Deus, mas Deus me deu uma porção para hoje e eu devo andar nessa porção. Amanhã ele vai me dar uma outra porção se eu obedecer essa, se eu entender essa em amor. E não que essa de hoje passou, não, mas quando eu era menino, eu falava como menino, não é? E agora que eu vim a ser grande, quer dizer, você vai subindo de nível. Não que aquele estava errado, mas aquele era um nível para um menino. Existe uma escada de fé que nós temos que subir. E aí Satanás, ele criou o culto de adoração. Culto de adoração. Adoração é uma coisa, culto de adoração é outra. Porque você pode ir para um culto de adoração e jamais adorar a Deus, nem mesmo no culto. O que Satanás quis fazer é assim, que você ache que se você vai uma vez por semana em um local e escuta música, bate palma e senta, levanta, leva dízimo lá na frente, escuta o que a pessoa tem para falar, você está adorando a Deus. Então ele reduziu a vida de oração num espaço-tempo de uma vez por semana, de 2 horas por dia, aonde você nem tem a prática da adoração, porque você só está escutando, não é? E muitas vezes as pessoas escutam e não vão para a palavra, para conferir coisas com coisas, porque eu posso pegar um versículo aqui, um versículo ali, e juntar e entregar uma baita heresia para as pessoas, que é o que normalmente estão fazendo. Meus irmãos, não vem de Satanás os irmãos se juntarem, se unirem para meditar na palavra. Um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem isso. Isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor. O que eu estou falando é o sistema religioso, onde existe uma hierarquia que não vem do Senhor. Existe uma frieza para que ninguém
receba. Existe o culto emocional, onde o Senhor fala que devemos ter o culto racional. Cuidado com as músicas, elas estão sendo colocadas para te trazer emoção, enquanto o Senhor fala que quando alguém fala, você tem que raciocinar se aquilo realmente vem do Senhor. Em 2009, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu ainda não sabia ter certeza da voz dele, eu era um bebê. Eu pedi um sinal para o Senhor que eu posso falar para vocês, porque hoje eu já reconheço a voz do Senhor, mas esse sinal foi poderoso na minha vida naquela época, porque eu percebi que muitas coisas eram uma apelação para a alma, para que você chorasse, principalmente quando vinha aquelas pessoas que viajam para países muito pobres. Tem pessoas que são enviadas do Senhor, mas tem pessoas que não são. Mas era sempre um apelo emocional, sabe? Colocando fotos de crianças muito pobres, comendo ratos. E logo depois disso vinha o quê? Um apelo financeiro. Sendo que nós deveríamos conversar com raciocínio. Irmãos, eu estou indo para um lugar onde as pessoas não têm onde comer. E nós, na nossa própria consciência, amados, eu vou fazer parte disso. Quanto você quer, quanto eu posso cooperar com isso, mas racionalmente, mas não nessa dimensão de sentimentos almáticos. Vocês entendem a diferença? Vocês entendem? Porque muitas pessoas, quando voltam para casa, se arrependem de ter ofertado, às vezes vão perceber que precisavam do dinheiro, porque foi mexido na emoção. É sobre isso que eu tô falando, sabe? E aí quando eu comecei a perceber que existia esse crime dentro das instituições religiosas, porque isso é um crime, eu pedi um sinal para o Senhor. Eu pedi, Pai, quando for o Senhor, que aconteça que eu chore apenas com um olho. E quando não for o Senhor, eu posso chorar normal, que eu vou saber que é a minha alma. Isso aconteceu várias vezes, até eu começar a entender o que é a alma e o que é o espírito. E eu digo a vocês, existe o culto almático, que é uma desonra para o Senhor.